Beleza, então vamos começar. Começar com a primeira, então, galera, página 84 aí da nossa apostila. Página 84. Primeira questãozinha, então, questão de número 19. Considere a função que está aí, nome da função f, que depende da variável t, e essa função é uma função do tipo log, ok? Log de t sobre 42 na base 4. Pergunto, essa função do tipo log, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente, não? Ah. Por que ela vai ser decrescente? Porque apesar da base ser 4, apesar da base ser maior que 1, ela foi multiplicada por? Menos Menos. Né? Ela foi multiplicada por menos 1. Então, essa função ela passa a ser uma função decrescente. Joia. Considere também duas sequências. Ó, a primeira sequência ele chama de sequência AN, gente, dada por essa lei de formação. 4 elevado a menos 1. Se eu olhar para essa sequência aqui, gente, como sendo uma função A, que depende da variável N, vai ser uma função de que tipo? Exponencial. Exponencial. E essa função exponencial, então, está associada ao que, gente? PA com PG. PG, né? PG. Então, a sequência AN é uma PG, ok? Alguém consegue me falar, por favor, dessa PG, a sequência AN sendo uma PG, quem é o primeiro termo dessa sequência? Coloca 1 no lugar do N. Se você colocar 1 no lugar do N, fica quanto? 1. 4 elevado a 0. E quem é a razão dessa sequência, por favor? Quem é a razão dela? É a base da função exponencial. Quem é a base da função exponencial? 4. Então, a primeira sequência N é uma PG de primeiro termo igual a 1 e de razão igual a 4. E aí ele pergunta uma outra função, ele coloca a função Bn. Quem é a função Bn? Pessoal, a função Bn é o f de AN. Ou seja, a N é uma PG. O f de AN é colocar uma PG no buraco de uma função. De qual função? Função log. Pergunta aos senhores se você tem uma PG no conjunto de partida e coloca essa PG no buraco de uma função, e essa função é uma função do tipo logarítmica, significa dizer que isso sai uma PA. Ok? Então, é isso que acontece. A função log é isso. Associa PG no domínio com PA na imagem. Todos concordam comigo? Sim. Vamos começar a julgar os itens, então, pessoal. Item número 1 da questão. Item 1. Para t maior que 42, tem-se que f de t é menor que 0? Então, para t maior que 42, ele pergunta o que vai acontecer com f de t. Ele vai ter imagens negativas? Como que eu vou fazer esse negócio? Primeiro, considere t igual a 42. Para t igual a 42, o que eu quero? Colocar 42 no buraco dessa função. Então, vai ficar o f de 42. Quem que vai ser o f de 42? Essa função log aqui em cima. Vai ser menos log de 42 dividido por 42, na base 4, eu coloquei exatamente aqui essa função. Tudo bem? Gente, 42 de 42 dá? 1. Então, é menos log de 1 na base 4. O que eu estou perguntando em log de 1 na base 4? Estou perguntando qual é o? Expoente da base 4 para a resposta da? 1. Qual é o expoente da base 4 para a resposta da 1? Galera, então quanto é que dá o f de 42? 0. 0. Muito bem. O f de 42 é 0. Essa foi a primeira parte para matar a questão. Tudo bem? Agora, o que eu tenho que perceber? O f de 42 dá 0. Agora, se eu pegar e aumentar o 42, se o t ficar maior que 4 de 42, o que vai acontecer com a imagem da função? Qual é a primeira pergunta? Desculpa, a segunda pergunta que ele faz. Gente, a segunda pergunta é, essa função ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Se ela é uma função decrescente, significa dizer que se eu pego e aumento o domínio, ou seja, coloco o t maior que 42, isso gera um aumento na imagem, ou seja, vai gerar que o... Desculpa,
Se eu aumento o domínio, isso gera uma Diminuição. Redução. Diminui, não? Ah. Isso. A imagem diminui. O que torna o primeiro item, então, gente, o item certo ou errado? Certo. Correto. Item 2. A sequência BN, gente, é uma PA? Certo ou errado? Certo. 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 A sequência BN é uma PA. Por quê? Porque é uma PG no buraco de uma função log, que gera PA. Então, a sequência BN é, sim, uma PA. Muito bem. Com B1 menor que 3? Bom, o que ele deu como informação para nós? A informação que ele deu foi essa, ó. Ele falou que BN... Quem é BN? BN é igual a F de AN. Logo, quem vai ser o B1? O B1 vai ser igual a F de A1. Esse cara é o B1. Ok? Quem é o A1? O A1 é o primeiro termo da PG. Que a gente já calculou que o primeiro termo da PG vale 1. Então, o B1 vai ser igual a F de 1. O que é o F de 1? O F de 1 é, coloca 1 no buraco dessa função aqui, da função F. Então, quem que vai ser o B1, pessoal? O B1 vai ser igual a menos. Menos o quê? Log. Log de quanto? De 1 sobre 42 na base 4. Pergunto se o B1 sendo menos log de 1 sobre 42 na base 4. Se isso está claro, por favor? Sim, tá claro. Sim, Luiz, tá claro. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Uma propriedade que eu gosto muito é o número que está multiplicando. O que eu faço com esse número que está multiplicando? Destomba. Destomba. Então, ele vem aqui como menos 1 no expoente. Se ele vem menos 1 no expoente, significa dizer, então, que esse B1 vai ser igual a log. Log de quem? De 42 na base 4. Bom, log de 42 na base 4. Para você saber o valor exato disso, você tinha que saber alguns outros logs. E essa questão não me deu nenhum log. Não falou log de 2, não falou log de 3, não falou log de 4. Se você tiver decorado, você pode usar, tá bom? Acho que algumas pessoas já até têm decorado. Alguém sabe decorar do log de 2? 04. 04? Peraí. 0,31. 07, desculpa. 0301. 03, tá bom. 0301. 0301. E o log de 3? 0,7. Não, ou 0,48. 0,48, tá bom? Então, se você quiser decorar esses dois logs aí, de vez em quando pode ajudar vocês, tá? Log de 2, 0,3 aproximadamente. Log de 3, 0,48 aproximadamente, tá? Bom, mas é claro que esse cara não deu nenhum desses valores, então não era por aí que ele queria perguntar. Ele não quer saber quem é o B1. Pessoal, ele simplesmente quer saber se o B1 é menor do que 3. Ok? Foi isso que ele perguntou. Então, vamos lá. Eu quero uma aproximação para esse B1. Gente, esse B1 vai ser aproximadamente quanto? O que eu estou perguntando em log de 42 na base 4? Eu estou perguntando qual é o expoente do? 4 para a resposta da 42. Essa é a pergunta que eu estou fazendo. Pergunta aos senhores, esse expoente é igual a 2? Sim ou não? Não. Não, porque 4 ao quadrado dá quanto? 16. 16. Então, esse expoente é mais do que 2 ou menos do que 2? Maior. Mais que 2. Esse expoente é 3? Não. Não, porque 4 ao cubo é quanto? 64. 64. 64. Esse expoente é mais do que 3 ou menos do que 3? Menos do que 3. Menos do que 3. Então, com certeza, esse expoente, ele vai ser 2, alguma coisa. 2, alguma coisa, porque ele é mais do que 2, porém menos do que 3. Concorda comigo? Sim. O que torna o item 2 o item certo ou errado? Certo. Certo. Ele é menor do que 3. Ok até aqui, pessoal? Ok. Sim, Luiz. Vamos lá, continuando aí. Item 3. Item 3, pessoal. Considere que K seja um número inteiro positivo, tal que A1 mais A2 até o AK seja igual a 341.
Nesse caso, será que B1 mais B2 até o BK vai dar maior do que zero? Então, cuidado. Ó. Primeiro, ele fez uma soma. Uma soma de qual sequência? Da sequência A. Pessoal, a sequência A é PA ou PG? PG. A sequência A é PG. Vocês lembram a formulazinha da soma dos termos da PG? Olha lá, soma dos termos, dos n primeiros termos de uma PG. Como é que é mesmo? A1, A1 A1 que multiplica. Q elevado a N, elevado a N. menos 1, Menos 1, dividido por... sobre Q menos 1. Boa. Então, eu posso usar essa fórmula aí. A1 vezes Q elevado a N menos 1 sobre Q menos 1 para somar os termos da PG. Porém, já fica a dica, fica atento, fica ligado aí. Muitas das vezes, a soma dos termos da PG é melhor fazer pelo método pedreiro do que pela fórmula. Ok? Sim. Ele quer... Mas esse dá um número inteiro. Hã? Sim, Esse dá um número inteiro bonitinho. dá um número inteiro. Mas olha como é que fica mais rápido aqui. Ele quer que seja igual a quanto? 341. 341. Vamos montar essa PG pedreiramente? Primeiro termo, 1 e razão 4. Vai lá. 1 Ah, depois. sim, verdade. 4 depois. 16. 16. 64. 64. 256. E se você fizer o próximo termo, vai dar 1024. 512. 512, desculpa. Não, 1024. Não, 1024, que é, é de 4, né? O próximo é de 2. É 1024. Cara, o próximo termo sozinho, gente, já é maior que 341. Então, é impossível ser esse. Então, possivelmente, vai ser a soma desses aqui. E aí, você faz rapidinho, né? Esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, vai dar 341. Você viu como é que é muito mais rápido que jogar PG? Fato. Uhum. Né? Então, geralmente, para somar termos da PG, o método pedreiro te torna um negócio mais rápido e mais ágil. Aí já fica uma dica minha aí para vocês da avançada, tá bom? Então, nesse caso, o que falou? Considere que K seja um número inteiro positivo, tal que essa soma seja igual a 341. Pergunta aos senhores, quanto é que vale esse K que ele perguntou? 5. 5, né? Então, no caso, ele fez a soma dos 5 primeiros termos, dando 341. Beleza? Você fizer... Beleza, Luiz. Oi? Não entendi. Não entendeu? Entendi. Estou agradecendo, na verdade. Ah, tá jóia. Beleza. Então, vamos lá. O que ele pede? Ele pede de B1, B2, até o B5. Gente, a sequência B é uma o quê? É uma? PA. PA. Já a sequência B, galera, é uma PA. Bom, é uma PA cujo primeiro termo vale quanto? Eu não... Já fez, não já? Primeiro termo da PA? Já. Aqui, ó. Não sei. Aqui no item 2. Vale Gente, primeiro termo é Menos log, né? log de 42 na base 4, né? Uhum. Isso. Log de 42 na base 4. E a razão? Para encontrar a razão dessa PA, eu posso falar que é o termo da frente menos o termo de trás. Ok? Então, para encontrar a razão dessa PA, eu posso falar que é o termo da frente, que eu posso dizer que é o B2, menos o termo de trás, que é o B1. Todos entendem isso aqui? Sim. Sim? Sim. Então, essa razão vai ser igual a B2. Quem é B2? Gente, B2 coloca 2 no buraco dessa função. Desculpa. O B2 é o F de A2, né? Isso. É o F de A2. Então, você coloca o A2 no buraco dessa função. Gente, quem é o A2? Diga para mim, quem é o A2? Vamos ver para cá, ó. O A2 vale quanto? 4. 4. Então, quem é o B2? Coloca 4 no buraco da função. Ô, Luiz, eu acho que eu fiz de um jeito mais rápido. Fala Não aí. sei. Fala. Eu percebi assim, eu substituí um valor não, por exemplo, ele quer a soma do até o B5, né? Até o B5. Aí eu testei o B5. Aí eu percebi que o B5 é 4 à quarta sobre 42 na base 4. Uhum. Aí eu separei. Tipo assim, eu fiz log de 4 à quarta na base 4, menos log de 42 na base 4. Aí eu percebi que os outros números iam seguir essa mesma lógica. Aí então eu fiz que a soma seria 5 vezes
esse log de 42 na base 4, aí tombando aquele expoente, ficaria 4, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0. Entendeu? Entendi. Aí, esse log de 42, ele é maior que 2, com certeza. Então, o 5 vezes 2, vezes esse número, dá maior que 10. Menos essa soma aqui, que dá 10, com certeza é positivo. Tudo bem. Eu vou chegar muito por esse caminho aí que você fez. Luiz, tem como você continuar nesse caminho que você estava fazendo? Que eu fiz igual, eu estava com esse raciocínio, eu queria terminar ele. Tem como continuar nesse? Vamos então. Eu ainda vou Tá. fazer literal, então, ó. Não vou nem colocar o 4 e vou colocar 1. Eu vou fazer literal para você ter uma coisa na cabeça que eu acho que é mais legal. Tá? Então, quem é o B2? O B2 é o F de A2. Entende que eu falo que o B2 é o F de A2? Sim. Aí eu coloco o A2 no buraco dessa função, certo? Certo. Então, menos log de quem? De A2 sobre A2. na base 4. Certo. Menos quem? O B1. O que é o B1? Coloca o A1 aqui. Colocando o A1 aqui, menos com menos fica mais. Entende o mais? Sim. Sim? Mais o quê? Uhum. Quem? Log de A1 sobre 42 na base 4. Certo. Tem propriedade com log menos log? Divisão. Divisão de logaritmando, né? Então, você pode falar que o R vai ser igual ao log de quem? Você conserva o que é positivo e multiplica pelo inverso desse aqui, porque você vai dividir os logaritmandos. Dá para perceber que o 42 corta 42? Vê se ficou claro isso aqui, Larissa. Ficou, Luiz. Ficou? Então, olha quem é a razão dessa PA. Olha quem é a razão dessa PA. Vai ser o log de quem? De A1 dividido por A2 na base 4. Certo. A sequência A é PA ou a sequência A é PG? A sequência N? PG. PG. Já que a sequência N é PG, o que é A1 dividido por A2? É 1 sobre a razão. Né? Porque a razão é 2 sobre A1, né? Então, olha aqui, Larissa, isso aqui é menos o quê? Menos log da razão da PG na base 4. Resumindo, olha aqui, olha o que eu quero que você veja. A sequência N é uma o quê? É uma? PG. PG. Se você pega uma PG e coloca no buraco da função log, isso vira uma? PA. PA. E quem vai ser a razão dessa PA? Gente, é só você colocar a razão aqui, ó. É menos log de Q. De que na base. Na verdade, você colocou aqui, Entendi. né? 42 cortou. Uhum. Sacou? Saquei. Obrigada, Luiz. Quer parar aqui ou você quer que eu já faça a PA? Porque tem que Pode fazer. Tem que fazer a PA ainda. Né? Pode fazer. Então, vamos lá. Deixa eu só colocar outra tela aqui. Só para a gente... Luiz. Oi. Não, é por isso que quando você bota PG num log, é por isso que o gráfico de log serve para linearizar as funções? É aquele esquema? Você lembra disso? Não, é outra explicação. Pode ser. Porque daí você transformou em PA, transformando em PA fica uma reta, né? Pode ser para essa também. Entendi. Pode ser. Não, porque eu tinha visto eu lembrei dessa aula porque eu vi um analista de dados falando desse dado da Covid, e aí ele explicou isso. Ele tinha explicado para ficar mais fácil para as pessoas, ele pegou a função exponencial da Covid e colocou em log. Aí ele explicou que deixaria uma reta para mostrar que realmente era crescente, entendeu? Que as pessoas estavam em dúvida. Aí eu lembrei de você falando isso numa aula. Aí eu pensei se isso era igual, a mesma coisa. Então, Mas é isso aí, é isso aí. Eu só não sei se esse cara conseguiu o objetivo dele, né? Que era mostrar para a galera. Eu te mando o vídeo, é bem legal. Né? Manda o vídeo aí, E o que eu quero falar é assim, quando você está na curva exponencial, você aplica log, a galera já sai correndo disso, não sai? Sim. Beleza. Vamos lá.
Ó, então pega os dados aí, Larissa, ó, coisa importante, ó, coisa importante. Você tem uma PA, tudo bem? O primeiro termo da PA a gente encontrou aqui, ó, que é log de 42 na base 4. E a razão da PA é essa aqui, ó, menos log de Q na base 4. Sendo que o Q é quanto? Quanto que é esse Q? 4. Né? Então, na verdade, menos log de 4 na base 4, eu vou passar o slide, hein? Continuando o item 3. Eu acabei de falar que a sequência BN é uma PA. Já encontrei que o primeiro termo é igual a log de 42 na base 4. E já encontrei que a razão é log de 4 na base 4. Quanto que é log de 4 na base 4? 1. Na verdade, é menos, né? Menos. É, menos log. Menos 1. Tudo bem? Então, encontrei isso aqui. Certo. Beleza. O que ele pediu para fazer? Para eu somar, gente, quanto é que é o B1 até quem? BK. Que o K é 5. 5. Isso é igual ao B1 até o B5. Tudo bem? Vamos fazer essa soma que nem Gauss nos ensinou. É o primeiro mais o último vezes a quantidade dividido por 2. Essa é a formulazinha da soma dos termos de uma PA. Lembra disso? Beleza. Então vai ficar B1, primeiro termo da PA. Ah, desculpa, esse aqui é o B1, não A. Deixa eu consertar aqui esse aqui. B1. Primeiro termo da PA. Log 42 na base 4. Mais último termo, que é o A1, mais N menos 1 vezes R, no caso, 4 vezes menos 1. Isso vezes 5 dividido por 2. Vê se você entendeu o que eu fiz, Larissa. Entendi, Luiz. Gente, todo mundo está entendendo o que eu estou fazendo? Sim. Aí eu cheguei onde que o Gui queria que eu chegasse, ó. Onde ele falou lá no início da nossa conversa, ó. Foi aqui que ele chegou. Ok? Ele só está se perguntando se isso é positivo ou negativo. Então, vamos embora. Como é que vai ficar? Log de 42 na base 4 mais log de 42 na base 4, a gente já viu que é 2 vezes o log de 42 na base 4, que é 2, alguma coisa. Lembra que a gente viu que era 2, alguma coisa? Menos 4 vezes 5 dividido por 2. Pergunto, 2 vezes alguma coisa que é maior que 2, menos 4, fica positivo ou fica negativo? Positivo. Então, isso aqui é maior que 0. O que torna aquele item, voltando nele, né? O que ele perguntou no item? Se é o quê? Maior que 0. Maior que 0. Ele pergunta se essa soma é maior que 0, né? Então, o item é um item correto. Cara, excelente item isso aí, pessoal. Muito bom item, muito bom mesmo. Vê se ficou claro. Página 86, questão número 25. Diz, uma bola de borracha, ao ser abandonada de uma altura H0, quica no chão e retorna à altura H1, um pouco menor que H0. Logo depois, quica mais uma vez e atinge uma altura H2, menor que H1. Esse processo se repete de tal forma que, desconsiderando-se atritos e outras interferências externas, as alturas máximas atingidas pela bola da sequência HI, aí vem uma informação importante que a gente precisa ter, né? Então, essa informação que o cara me deu aqui importante, ó. Qual a informação? HI menos 1 é igual a Q vezes HI. Com I variando de 1 até infinito, com I variando de 1 até infinito, e K sendo uma constante positiva. Olha a informação que o cara me deu. Pessoal, eu posso pegar e dividir essa minha expressão por HI, sim ou não? Então, nesse caso, vai ficar o quê? Vai ficar aqui HI menos 1 dividido por HI, e isso vai dar uma constante. Ou melhor, HI dividido por HI menos 1, isso vai dar o inverso dessa constante. E é aqui que eu queria parar e ler isso de outra forma. Como é que eu posso ler essa bagaça de uma outra maneira? Gente, HI, eu posso ler isso aqui como termo da frente, dividido HI menos 1, termo de trás. Então, o termo da frente dividido pelo termo de trás vai dar uma constante. Que sequência é essa onde o termo da frente dividido pelo termo de trás dá uma constante? PG, né?
Então, essa sequência é uma PG. Ficou claro o que eu falei? Uhum. Uhum. Ó, essa questão, ela foi adaptada da prova da UNB. A prova da UNB, pessoal, ele deu uma vacilada aqui, de tal modo que essa questão foi anulada na prova, tá bom? Eu já consertei ela para que ela ficasse legal. Na prova da UNB, ele colocou aqui, ó, I mais 1. E aí, se eu colocasse I mais 1 aqui, não dava para resolver a questão. Então, eu já mudei isso. Beleza? Uhum. Então, bora pro 3. Considerando que a bola de borracha tenha sido abandonada a 2,5 metros do solo e que esse Q valha 3 meios, então esse Q vai valer 3 sobre 2. Calcule em decímetros a distância total percorrida pela bola, gente, até a bola parar. Até a bola parar. Então, o que ele está me falando? Ele está me falando o seguinte, ó, a bola pegou, então aqui está o solo, e ela caiu uma certa distância. Quanto? 2,5. 2,5. Ok? E aí, o que vai acontecer? O termo da frente é uma PG, né? Mas, ó, é uma PG de razão 1 sobre Q, tá bom? É uma PG de razão 1 sobre Q. Nesse caso, como é que vai ser essa PG? Essa PG vai ter razão quanto? 2 terços. Uhum. 2 terços, ok? Então, o que vai acontecer? Ela vai voltar e vai subir quanto? Ela vai voltar e vai subir 2 terços de 2,5 e vai descer 2 terços de 2,5. Uhum. Depois, ela vai subir. Multiplica por 2 terços de novo. Uhum. Então, vai ficar 4 nonos de 2,5 e ela vai descer 4 nonos de 2,5. E aí, o cara sugere que ela pare. Se ela vai parar, significa dizer que ele quer fazer isso quantas vezes? Infinitas. Infinitas vezes. Então, o que você tem que fazer? A soma dos infinitos termos. Uhum. Beleza? Mas cuidado. Cuidado por quê? Ó, porque o que aconteceu no primeiro, o padrão que tem no primeiro, é diferente do padrão que vai ter nos demais. Uhum. Porque o primeiro, ele só desce. E todos os outros, ele sobe e desce. Entendeu, menino? Uhum. Então, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma PG. Qual PG que eu vou fazer? A PG começando aqui, ó. Nesse termo. Então, eu vou fazer uma PG cujo primeiro termo é igual a 2 terços de 2,5. Ou, se você preferir, já posso subir e descer? Uhum. Pode? Então, na verdade, vai ser 2 terços de 5, pode ser? Uhum. 2 terços de 5, que ele já sobe e desce. E a razão igual a 2 terços. 2 terços. Eu vou fazer essa PG. Como é que é mesmo a soma dos infinitos termos de uma PG? A soma dos infinitos termos de uma PG vai ser em cima. A1. A1, embaixo. Que é menos 1. Menos Que é Q. menos 1. Boa. 1 menos Q, né? Então, vamos embora. A soma desses infinitos termos vai ficar igual a quem? A1, que no 2 caso terços. vai ser 10 terços, né? Uhum. Dividido por 1 menos 2 terços. Vamos lá. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quanto é que vai dar o inverso da segunda? 3. 3. Então, essa soma deu 10. Mas isso é a pergunta dele? Não. Não, né? O que eu preciso fazer para descobrir a pergunta dele? Somar mais o 2,5. Então, vai ser 2,5 mais a soma dos infinitos termos, a distância total que essa bola vai percorrer. Então, essa distância total vai ser 2,5 mais 10, dando 12,5. Unidade, 12,5 metros. Metros. Ele pede em decímetros. Como ele pede em decímetros, dá quanto? 125. 125 decímetros. Ok, pessoal? Ok. Então, essa questão foi anulada, porque ele deixou a razão da PG 3 meios. Ele deu mole ali, vacilou.
nitidamente ele escreveu um pouco errado a questão. Uhum. Mas era isso. Obrigada, Luiz. De nada. Beleza? Gente, página 89, questão 36, essa eu quero fazer toda com você, tá bom? Beleza. Queria explorar esse conceito com vocês aí. Diz aí a questão. Leveduras são organismos unicelulares que se produzem tanto sexuadamente quanto assexuadamente, sendo o brotamento a forma mais comum de reprodução. Considere que uma cultura com 10 leveduras, em que a cada geração, cada levedura produza 24 novas por brotamento. E que esse processo de reprodução se repita indefinidamente, inclusive para as novas leveduras a partir das gerações seguintes a que ela é formada. Então, o que acontece, pessoal? Ele falou que existe aqui, ó, primeira geração, vamos falar que começou com uma levedura. Aí essa levedura, ela vai dar o quê? Brotamento e vai gerar novas leveduras aqui. Então, essa aqui seria a primeira geração e essa aqui seria a segunda geração. Gente, nessa segunda geração vai ter 24. Depois, cada levedura vai dar 24 novas. Cada levedura vai dar 24 novas. Pergunta aos senhores, quantas leveduras vai ter na terceira geração? Alguém consegue me falar? 24 daqui, mais 24, mais 24, mais 24. Quantas vezes, galera? 24 vezes. Então, vai ter 24 vezes 24, 24 ao? Quadrado. E aí, o que vai acontecer? Primeira geração, 1. Segunda geração, 24. Terceira geração, 24 ao quadrado. Ou seja, ele queria que você montasse essa sequência numérica. Essa sequência numérica formada pelas gerações. Olha lá. Considere também que a N, pessoal, a N seja o número de leveduras da enésima geração. Tá bom? Número de leveduras da enésima geração. E ele pediu que a 1 fosse 10. Então ele não começou com uma. Ele começou com quantas? 10. 10 leveduras. Se ele começou com 10 leveduras, na segunda teria quantas? 240. 10 vezes 24, 240. E na terceira, quantas? 10 vezes 24 ao quadrado. Então, essa sequência AN que eu acabei de montar é uma o quê? É uma? PG. PG. Cujo primeiro termo vale quanto? Cujo primeiro termo vale? 10. 10. E cuja razão vale? 24. 24. E ele define uma outra sequência. Fala para mim, galera, ele define a sequência BN. Como é que foi a sequência BN que ele acabou de definir aqui? A sequência BN é dada pelo quê? Log de AN. Log de AN na base 10. Ou apenas log de AN, né? Perguntou. A N é uma PG, que foi colocada no buraco de uma função log. O que isso vira? PA. PA. Isso é uma PA. É uma PA cujo primeiro termo vale quanto? Fala para mim, gente. É uma PA cujo primeiro termo vale? 1. Log de 10 na base 10, né? Que é 1. E a razão? Quanto é que vai valer a razão dessa PA? E a gente falou na última aula? Log de... Ou na última aula? No último exercício, né? Log de 24 na base 10. E ele me deu. Quanto que é o log de 24 na base 10 que ele me deu? 1,38. Então a razão dessa PA é 1,38. Pessoal, leitura do texto, interpretação da questão e todos os conceitos que eu utilizei aí, que de vez em quando caem na prova. Quero saber se tudo que eu falei está claro, por favor. Sim. Beleza? Então, vamos embora. Vamos jogar os itens aí, que eu queria jogar todos os itens dessa questão. Vai. Item 1. A sequência PN é uma PA? Galera, a sequência PN é uma PA? Certo ou errado? Certo. Certo. Tá aqui, ó. A sequência PN é uma PA. Gente, e a razão é igual a log de 24 na base 10? Certo ou errado? Certo. Certo. Então, item 1, correto. Item 2, presta atenção, item 2, por favor. Item 2, a sequência 10 elevado a Bn. Vamos considerar a função f, que depende da variável x, sendo igual a 10 elevado a x? Pergunta aos senhores, que tipo de função é essa que eu acabei de escrever? Exponencial. Exponencial. Gente, a sequência Bn é uma o quê?
Log. PA. PA. O que acontece se você pega uma PA e coloca no buraco de uma função exponencial? O que acontece quando você tiver 10 elevado a Bn? Uma PA no buraco de uma função exponencial vira o que, gente? Vira o quê? PG. PG, né? Que é o papo da função inversa do que a gente falou. Então, vira uma PG. Tudo bem? Olha o que ele pergunta, então. A sequência 10 elevado a Bn é uma PG? Certo ou errado? Perguntou 10 elevado a Bn. Quem é Bn? Está escrito aqui, ó. Quem é Bn? Bn é o quê? Log de AN. Log de AN. Em qual base? 10. Qual é a propriedade que muita gente esquece, que a gente não pode esquecer? 10 elevado a n, 10 elevado a log de n na base 10. O que eu posso fazer? Corta o Corta a base 10 com log na base 10. Quanto é que vai dar essa bagaça? AN. A n. E a n é essa sequência que a gente já viu aqui, né? Uhum. Pessoal, a n é uma PG? Certo ou errado? Certo. De razão igual a 24? Certo ou errado? Certo. Certo. Item 3 agora. Espero que caiba aqui embaixo. Vamos lá. Item 3. A soma B1 mais B2 mais B26. Quanto é que dá essa soma de B1 até B26? Sequência P é PA ou PG? PA. PA. Como é que eu faço para somar os 26 primeiros termos de uma PA? Para somar os 26 primeiros termos de uma PA, você pega o primeiro e soma com quem? Com o último. O último. E aí? Multiplica por 26. Multiplica por 26 e Divide por 2. divide por 2. Vamos fazer o B26 aqui do lado. Fala para mim, galera. B26. Como é que eu faço para encontrar o B26? B1. B1 mais 25 razões. 25 razões. Ótimo. Fazendo as coisas, então, o B26 vai ser igual ao B1. Quanto que é o B1? 1. 1. Mais 25 razões. Quanto que é a razão? 1,38. 1,38. Alguém me ajuda com essa calculadora aí? Faz para mim. Quanto é que dá 25 vezes 1,38 e soma para mim. Oi, soma com 1 depois. 35,5. 35,5. Esse é o B26. Vamos substituir, então, aqui. Vai ficar o B1, que vale 1, mais o B26, que deu 35,5. E aí você já simplifica. 26 por 2 dá? 13. Vê para mim, por favor, galera, quanto é que dá essa soma aí, por favor? 36,5 vezes 13. 474,5. Ele pergunta, isso é inferior a 500, certo ou errado? Certo. Item 4, galera. Item 4. Na 8ª geração, o número de leveduras é inferior a 1 bilhão? Cara, é legal isso aqui pra caramba. Ó. O log, ele serve para algumas coisas. Alguém consegue me falar algumas aplicações de log? Para que serve log? Linearizar. Essa é uma das coisas, né? Lineariza não só funções exponenciais, mas também funções polinomiais, tudo bem? Então, toda função do tipo a vezes b elevado a t, ou, galera, toda função do tipo a vezes t elevado a b, tanto faz se ela é uma função exponencial, porque a variável t não está no expoente, ou uma função polinomial, porque a variável t está na base. E a gente é capaz de linearizar esses dois tipos de função. Tá bom? O que mais? Ver a ordem de grandeza. Boa! Analisar a ordem de grandeza do número, que é o que a gente vai fazer nesse item. Resolver equações exponenciais com bases diferentes. Esse é o principal que vocês usam. Tá bom? Uhum. Então, o principal é resolver equações exponenciais com bases diferentes. Mas também serve para isso, ó. Olha o item 4 que ele perguntou. Gente, a 8ª geração, o número de leveduras é inferior a 1 bilhão? Então ele está perguntando qual é a ordem de grandeza da 8ª geração.
A 8ª geração, galera, é o A8. E a sequência A é uma PG. Como é que você faz mesmo, então, para descobrir qual é o A8, sabendo que a sequência A é uma PG? A8 é igual a quem? A1 A1 vezes Q, vezes Q elevado a 7. sétima. Muito bem. Esse é o A8. A1 vezes Q elevado a sétima. Então, significa dizer que o A8 é o A1. Quanto que é o A1? 10. 10. Vezes. Quanto é que é a razão dessa PG? 24. 24. Elevado a 7. Se você pegar uma calculadora científica, você vai conseguir chegar nesse número, tá bom? Então, você consegue fazer 24 elevado a 7 e multiplicar por 10. Se você pegar a calculadora que a UNB te dá, né? Você não vai conseguir chegar a isso, vai dar erro. Alguém sabe qual é a interpretação que você dá quando dá um erro na calculadora? É que o número é tão grande, que ele não cabe no visor dela. Tudo bem? Uhum. Ou seja, não dava com, usando a calculadora da UNB, você determinar que número é esse. Não dava. E aí, como que você vai fazer para julgar esse item? Gente, eu só quero saber a ordem de grandeza dele. E para essa é uma das aplicações de log. Aplica log dos dois lados. Na hora que você aplicar log dos dois lados, o que vai acontecer com a bagaça? Vai ficar, então, que o log de A8 na base 10 é igual a 10 vezes 24 elevado a 7. Então, aplicando o log aqui, vai ficar que o log de A8 é igual. Propriedades, multiplicação abre numa? Soma. E esse expoente você? Toma. Toma só para o 24. Então, vai ficar log de 10 mais 7 vezes o log de 24. Vê se vocês entenderam, por favor, o que está escrito aí. Sim. Uhum. Ok? Sim. Beleza. No lugar do log de 24, o que eu posso colocar no lugar do log de 24? 1,38. 1,38. Então, aqui eu vou colocar 1,38. Alguém faz para mim? 7 vezes 1,38 mais... Quanto que é o log de 10? 1, né? Mais 1. 10,66. 10,66. Gente, vamos ver se a gente consegue entender o que eu acabei de fazer. Vê se ficou claro primeiras contas. Agora eu vou para a interpretação disso. Uhum. Ok? Para que serve essa ferramenta chamada log na sua intimidade? Essa ferramenta chamada log na sua intimidade serve para você trabalhar com números muito grandes, macroscópicos, ou com números muito pequenos, microscópicos. E operação, fazer conta com números muito grandes, de unidades astronômicas, ou números muito pequenos, de unidades microscópicas, não me interessa o valor exato deles. Eu não quero exatidão nessa bagaça. Me interessa simplesmente a ordem de grandeza. E uma aplicação bem clara para isso, gente, é o pH. Por favor, como é que você define mesmo o pH de uma substância? O menos log da concentração de hidrogênio. Bom, quando eu falo concentração, gente, dá para perceber que quando eu falo concentração, concentração é uma porcentagem, né? Quantos por cento tem de hidrogênio nessa solução? Não é isso? Uhum. Sim? Gente, se é uma porcentagem, significa dizer que é um número entre quanto e quanto? 0 e 1. 0 a 1. 1. É um número entre 0 e 1, ok? Quando eu coloco esse menos aqui, eu estou invertendo esse cara. Eu estou invertendo ele. Então, ao invés da concentração, sei lá, se você falar que a concentração é 10%, 1 sobre 10, na verdade, eu estou fazendo menos log disso. Então, isso vai dar 10. Se for 1%, você vai falar que é 1 sobre 100. Se você fizer menos log disso, você vai falar que isso, então, é 2. Que é o log de 100. Entenderam o que eu falei até aqui? Uhum. E para você definir log, o que faz a definição do log? O que faz, desculpa, para você definir pH, qual é a grande lance para definir pH? É você saber a ordem de grandeza dessa concentração. Está em 1/10, em 1/100, em 1/1000, em 1/1000, somente a ordem de grandeza. E se você souber a ordem de grandeza, você sabe o pH. Porque o pH é a ordem de grandeza dessa concentração. Ficou claro o que eu falei? Sim. Sim? Ok, pessoal? Ok, Luiz. Então, ó,
Quando eu disse que o log de 8 na base 10 dá isso, gente, você acabou de encontrar que a ordem de grandeza do A0 é alguma ordem de grandeza elevada à décima. Em qual base? Na base que você aplicou o log, na base 10. Para você entender isso melhor, basta você fazer a regra da bundinha. Na hora que você fizer a regra da bundinha aqui, o que vai acontecer com essa bagaça? Calma aí que eu mudei a cor aqui. O que vai acontecer com essa bagaça? Você vai falar que o A8 é igual a 10 elevado a 10,66. É o número dessa ordem. Isso serve para você escrever a bagaça em notação científica, velho. Aplicar log, você escreve o número em notação científica, cara. Olha que legal. Esse número A8 é igual a 10 elevado a 0,66, que é um número entre 0 e 1, vezes 10 elevado a 10. Você escreveu o número em notação científica. O que interessa é, isso é mais que 1 bilhão para resolver o item, ou menos que 1 bilhão? 1 bilhão é 10 a quanto? Nona. 10 a nona, né? 1 bilhão é 10 a nona. Pessoal, A8 é mais que 1 bilhão ou menos que 1 bilhão? Mais. Mais. O que torna o item 4 o item errado. Cara, muito legal vocês entenderem o que eu falei nesse item. Tudo, gente. Entender tudo o que eu falei. Eu falei muita coisa boa aqui. Vamos lá, então. O último item que foi o item pedido pela Vitória lá. Gente, quanto é que dá isso aqui, ó? Quanto é que dá isso? Primeiro, pergunta aos senhores, quem é a sequência N? A sequência N é PA ou PG? PG. PG. Qual desses dois termos está dividido por AN, pessoal? Qual desses dois termos está dividido por AN? O primeiro ou o segundo? Os dois. Ah, então é isso que eu vou fazer. Gente, já que é uma PG é legal você dividir as coisas, né? E eu vou dividir, eu vou separar essa fração. Eu vou falar que o AN mais 1, que é o primeiro termo, está sendo dividido por AN. E eu posso falar que o segundo termo, AN, está dividido por AN. E agora, sacadinha para a questão, sacada para a questão. Pergunta aos senhores, o que é AN mais 1 dividido por AN? Razão. Razão da PG. É o termo da frente dividido pelo termo de trás. Então, o primeiro é a razão da PG, menos... Quanto é que é AN dividido por AN? 1. Então, o que ele pediu foi a razão da PG menos 1. Quanto que é a razão da PG? 24. 24 menos 1. 23, tornando o último item também correto. Bom, deixa eu fazer a leitura depois, mas enfim, ele falou o seguinte, tem essa função que tem essa lei de formação, tá bom? E essa função é meia-vida. O que é meia-vida? É o tempo necessário para que a massa se reduza à metade, tá? Então, ele chamou meia-vida do LD 50, né? Números de mortes depois para ter 50%, ok? Bom, deixa eu ver aqui. Eu preciso só montar a função. Posso montar a função, Isa? Pode. Viu? Então, vamos embora, pessoal. Ele deu essa função aqui, f de x igual a a vezes b elevado a menos x. Pergunta aos senhores, é uma função de que tipo? Exponencial. Exponencial. Essa função exponencial associa PA no domínio com PG na imagem? Não. Não associa. Por que não? Porque tem esse A somando. Ok? Então, não tem essa associação, esse A trava tudo, e foi isso que deu problema lá no último item, no item 3. Mas vamos encontrar esses valores aqui. Para encontrar esses valores, eu preciso de alguns pontos. Eu acho que o primeiro ponto que eu tenho é esse ponto 00, né? Uhum. Né? Ele fala que quando o x for 0, a resposta é 0. Então, vamos usar isso na função. Vai ficar, então, que A mais B vezes 3 elevado a 0. Se eu coloco 0, a resposta é 0. Ou seja, daqui eu concluo que A mais B vale quanto? 0. 0. Segundo ponto que eu vou pegar é esse ponto aqui, pessoal. Esse ponto me fala que quando o x for quanto? 1. 1. A imagem é quanto? 2/3. 2/3. Então, vamos lá. Coloca no lugar do x1 A mais B vezes 3 elevado a 1. A resposta é 2/3. Então, daqui eu concluo que A mais 3B, isso dá 2/3. Ok? Uhum.
Resolve o sisteminha de duas equações com duas variáveis. Eu vou subtrair uma equação da outra e eu vou subtrair a de baixo da de cima. Porque na hora que eu subtrair, o A vai embora. Cortando esse A, então, vai ficar 3B menos B fica 2Bs. Igual a 2/3 menos 0 fica 2/3. O B igual a 1/3. Tá certo o que eu estou fazendo, Isa? Professor, é 3 elevado a menos x ali, aí fica 3 elevado a menos 1. Ah, foi isso, ó. Errei aqui, ó, isso, ó. Aqui é menos, Tá. aqui é menos 1. Obrigado, obrigado. Então, na verdade, aqui é P sobre 3. Ó. É isso? Para mim aqui fica pequeno, eu já estou ficando velho, pessoal. Minha vista já está começando a falhar, cara. Brincadeira. Vamos lá. Subtraindo, então, vou subtrair ao contrário. A de cima da de baixo, então. Então, vou subtrair a de cima da de baixo. Então, vai ficar B menos B sobre 3, vai dar B menos 1/3, sobra 2/3, né? Igual a menos 2/3. É isso agora? Muito bem. E o valor de A, galera, o valor de A você substitui, pode substituir na primeira equação. Vamos lá, substituir na primeira equação, vai ficar então que A menos 1 é igual a 0. Você acabou de encontrar o valor de A igual a 1. Conclusão, a função f, que depende da variável x, vai ter a seguinte lei de formação: A, que é igual a 1, mais b, que vale menos 1, então vai ficar menos 3 elevado a menos x. Então, item 1, A igual a B, é errado, né? E vamos para o item 3 aí. O item 2 precisa fazer continha. Bora lá. Item 3, olha que legal, gente. Olha que legal o cara pediu. Ele pediu essa soma. Quanto é que é o F1 mais o F2 até o F10, cara? Então, vamos lá. Pergunta aos senhores. Quem é... Deixa eu colocar outra cor aqui. Gente, quem é o F1? Fala para mim, por favor. Quem é o F1? Diga para mim, F1 é igual a quanto? 1 menos 3 elevado a menos 1. Que é igual a 1 menos 1/3. Quem é o F2? Quem é o F2? 1 menos 3 elevado a menos 2. Que é igual a 1 menos 1. 1. Quem é o F3? 1 menos 3 elevado a menos 3. É igual a 1 menos 1 sobre... 27. E assim vai. Isa, esses números não estão em PG. Uhum. Mas se você deixar eles separadinhos, você vai ter uma pancada de uns. Sim. E esses números estão em PG. Beleza. É quando eu fiz o meu B deu errado, né? Então eu nem achei relação. Ah, entendi. Ficou certinho. Entendi. Mas essa é a sacada, quando você tiver coisas assim, ó, somando e subtraindo que não é PG, tá bom? Você separa esse pedaço que é PG e depois você soma pancadas desses. Beleza. Eu quero somar até quanto? Até o F quanto? 10. Até o F10. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 10 vezes, que dá 10, menos a soma de 10 termos da PG. Uhum. Saquei. Obrigada, Luiz. Beleza? Pode deixar assim? Pode? Pode. Valeu, galera. Brigadão, professor. Até mais ver. Continue a estudar aí. Obrigada, Luísa. Obrigada, Luiz. Obrigada, professor. Obrigado, gente.